Fala galera do nosso canal, estamos aí com mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje é sugestão de um inscrito, um amigo, Eden, do canal RPG MOBA Games. Ele me trouxe a sugestão para contar um pouco da história do Internacional de Porto Alegre. É isso aí galera, hoje estaremos falando sobre o Inter, detentor de vários títulos, de várias hegemonias. E agora nós estaremos falando sobre o Inter de Porto Alegre. Na noite de 4 de abril de 2009, 40 jovens fundaram o Inter de Porto Alegre e começaram ali os primeiros passos do Internacional de Porto Alegre. E o primeiro presidente do Inter de Porto Alegre foi João Leopoldo Ceferin. Sem falar que um dos fundadores foi Henrique Pop Leão. E os primeiros jogos eram internos, né, com ali os associados do clube, e acontecia na rua Arlindo, um terreno público ali cedido pela prefeitura do local, para eles treinarem, para eles jogarem. No primeiro ano do Internacional, houve já uma mudança de campo, começaram a treinar, a jogar no campo na várzea, na volta do Cordeiro, onde havia ali um grande espaço, um grande pavilhão que acomodava ali mais ou menos aí, aproximadamente 1000 pessoas, para que eles fossem ali torcer para o clube. E um detalhe interessante, que a primeira camisa do Inter de Porto Alegre, as listas da camisa eram na vertical, vermelho e branco. Então foi decidido ali. E eu vou passar aqui para vocês o que compunha o corpo, desde o presidente até o tesoureiro, né, do Internacional de Porto Alegre naqueles primeiros anos. No caso, como eu falei para vocês, o João Leopoldo ele tinha 18 anos apenas, mas era o presidente. O vice era o Pantaleão Gonçalves de Oliveira. O presidente honorário é o Garciliano Faria. Primeiro secretário, Legendre de Chagas Pereira. Segundo, Manuel Lopes da Costa. Primeiro tesoureiro, Antônio Coiro. E o segundo tesoureiro, Valdemar Faixa. Então, essa era a espinha aí dorsal do Inter de Porto Alegre, que começava ali os seus primeiros passos para futuramente se tornar uma grande potência do futebol. Em 1912, o Inter teve o seu segundo e novo presidente, Júlio Célio, que alugou outro campo para os jogos do Internacional de Porto Alegre, na Chácara dos Eucaliptos, na Azenha. Hoje é a entrada da Avenida Carlos Barbosa. O Inter também passou pelo campo de Porto Alegre, na Chácara das Camélias. Ele jogou ali, treinou também por algum tempo. E em 1931, inaugurou o Estádio dos Eucaliptos. O Inter já tinha ali se tornado referência no futebol do sul do Brasil. Então já tinha se tornado referência, já estava ali graduado entre os outros times, porque havia poucos times naquela época e eles não abriam para pessoas de outras etnias, né, de outros países. E o Inter, com essa formulação, com essa união de pessoas aí, que até surpreendeu no início daquela reunião para formar a espinha dorsal do clube, eles se surpreenderam com a quantidade de jovens. Mas por quê? Porque eles queriam participar dos campeonatos, né, ali da região, do local. Então, com tudo isso, a galera se uniu ali e fez com que se tornasse um clube, né? E nessa inauguração ali, o Campo dos Eucaliptos, ele foi palco ali de muitas glórias do lendário Rolo Compressor. Mais na frente nós vamos falar sobre esse time avassalador na década de 40 que o Inter teve. E o Eucaliptos também foi palco ali de 2 jogos da Copa de 50. Claro, foi feito um investimento maior, investiram ali, deram uma reformada,
para receber esses 2 jogos da Copa de 50. O primeiro campeonato gaúcho profissional disputado foi em 1940, mas em 1913 o Inter conquistou seu primeiro título de campeão metropolitano de Porto Alegre. E em 1927 o primeiro gaúcho, vencendo o Pelotas. O Internacional foi um dos primeiros clubes a aceitar atletas negros. Em 1928 começa ali a receber atletas negros de outros países também, e surgiu a expressão Clube do Povo, o time do povo, né? O Internacional se tornou o Clube do Povo. E em 1956 o Inter iniciou um dos projetos mais ousados da história do clube. Os dirigentes encaminharam o projeto para a Câmara para a construção do gigante Beira-Rio. O projeto da Lei Efraim. Foram 13 anos para a construção do estádio. E aí a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre essa questão. Por quê? Nesse período, foi um dos períodos mais bonitos da história do Internacional de Porto Alegre. O vereador Efraim, né, por isso que a lei se chamava Efraim, ele entrou, né, com pedido para uma parte considerável de 7 hectares para a construção do Beira-Rio. Só que o Inter não tinha condições financeiras para construir o estádio, por isso que demorou tanto tempo. Mas o mais interessante dessa história é que começava-se a chegar doações em dinheiro, muitas pessoas levavam ali 1 milheiro de tijolos, cimento. Aquelas pessoas que eram mais pobres levavam 3, 4 tijolos, enfim. E a construção foi andando. É claro, muitas dificuldades financeiras, muitas incredulidades da parte dos times opositórios, né, que não queria que aquilo se acontecesse. Mas o Internacional ele foi crescendo, o futebol do Internacional foi crescendo, a hegemonia do Internacional de Porto Alegre foi crescendo, e com isso, aquela multidão, aquela massa vermelha, ela contribuía de qualquer maneira para a construção do estádio. Então eles se dedicavam, os mais pobres levavam o que eles tinham, os mais ricos um pouco mais. Mas o que é interessante da história é isso, meus amigos, é que o estádio foi construído com a força da torcida, com a força do povo, não interessando se era rico, se era pobre, se era negro, se era branco, não, isso não interessava. O que interessava ali era todos pela mesma causa, a construção do Beira-Rio. E na década de 60, o Inter promove um concurso, é isso mesmo, galera, um concurso para a escolha do seu hino oficial. E o carioca Nelson Silva, morando em Porto Alegre, compõe o Celeiro de Asas. E eu vou ler um trecho aqui do hino para vocês, que fala assim: Celeiro de Asas, glória, desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar, levas a plagas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar, correm os anos, surge o amanhã. Radioso de luz varonil, segue a tua senda de vitórias, colorado de glórias, orgulho do Brasil, é teu passado alvirrubro, motivo de festas em nossos corações. O teu presente diz tudo, trazendo à torcida alegres emoções, colorado de asas e celeiro. Teus astros cintilam no céu, sempre azul, vibra o Brasil inteiro com o clube do povo do Rio Grande do Sul. Muito bonito a mensagem do hino. Então, o Nelson
ganha o concurso e se torna oficial este hino que eu acabei de ler para vocês. E assim, é interessante, né? Porque foi um carioca que compôs a letra do hino oficial do Internacional de Porto Alegre. Mas eu quero perguntar para vocês sabem o que significa celeiro de ases? Por que celeiro de ases? Porque o clube internacional, ele recebia torcedores negros, brancos de outros países, não interessava, e também jogadores. Então por isso que era celeiro de ases, porque também era um clube que revelava jogadores. Então celeiro de ases está aí um pouquinho do significado do título desse hino tão marcante, tão oportuno para aquele momento e para aquela hora. Marcou mesmo esse hino pela história do Internacional. E na década de 40 surgiu a expressão rolo compressor. É um torcedor jornalista, o Arilu, ele criou essa expressão. Mas quem propagou mesmo foi o criador da escolinha do Internacional de Porto Alegre, o Vicente Hall. Ele desenhava e mandava para os desenhos o Internacional com um rolo compressor atropelando seus adversários. Nos anos 40 o Inter jogou 28 grenais, ganhou 19, empatou 5 e perdeu apenas 4 jogos. Por isso que esse time se tornou o rolo compressor, porque massacrava. Apesar de ser tão novo, já fazia história no cenário do futebol. Era fantástico. Esse time era composto por Alfeu, Assis, Tesourinha, Rocinho, Rui, Carlitos, Ávila, Vilauba, Ivo, Vink, Lena e Abigail. Um dos maiores feitos do rolo colorado foi o hexacampeonato em 1945, jogando as finais contra o Pelotas. Venceu as 2 partidas. A primeira foi fora de casa, o Inter venceu por 4-2 e a segunda por 3-1 jogando em casa. Nos anos 50, os atacantes Bodinho e Larry formaram uma dupla fantástica e inesquecível para os adversários. Em setembro de 1954, golearam o Grêmio em plena inauguração do Olímpico, meus amigos. Foi uma goleada histórica que manchou a inauguração do Olímpico, o estádio do Grêmio. Um verdadeiro presente de grego. É isso, meus amigos. Foram só 6-2. E os jornais no outro dia escreviam avalanches de tentos. É isso mesmo. O que significou um avalanche na inauguração do Grêmio, do seu estádio. Em 1956, os melhores jogadores gaúchos representaram a seleção brasileira no PAN do México. O técnico e 8 jogadores do Inter foram convocados. E nisso, meus amigos, 7 jogadores foram titulares do Internacional de Porto Alegre. Apenas um que foi convocado ficou no banco. E 7 foram titulares. E foram campeões invictos naquele mesmo ano de 1956, trazendo o bicampeonato. Essa história é muito linda, é marcante e mexe com a gente, porque não é fácil você falar sobre um clube com tanta história, com tanta tradição. E da primeira conquista do Internacional em 1927 até a inauguração do Beira-Rio, o Inter conquistou 16 títulos estaduais, ficando de fora apenas nos anos de 37, 38 e 39. Mas agora vem uma parte emocionante. Em 1967, marca a entrada definitiva do Internacional de Porto Alegre no cenário nacional de futebol profissional.
participando a primeira vez do Robertão, o campeonato brasileiro da época. E naquele mesmo ano, o Internacional ficou em segundo lugar no campeonato Robertão, campeonato brasileiro da época. O primeiro time gaúcho a vencer time paulistas jogando no estádio dos mesmos, jogando fora de casa. E a primeira vítima do Internacional foi o Corinthians. O Corinthians, que naquele mesmo período de 67, antes de jogar com o Internacional de Porto Alegre, ele não perdia há 15 jogos, estava nessa invencibilidade. E o Inter, jogando na casa do Corinthians, vence por 1-0. Gol de Lambari, cujas chuteiras foram banhadas em bronze e é um acervo do Museu do Internacional de Porto Alegre para a posteridade. Sim, quebrou a hegemonia do Corinthians de 15 partidas invictas e venceu por 1-0. Já no primeiro ano de campeonato brasileiro do Internacional, ele já faz história. Consegue conquistar o vice-campeonato. E isso não é para muitos não, meus amigos. O Internacional conseguiu esse feito. Conseguiu fazer esse futebol brilhar ali no Sul. Em 6 de abril de 1969, o time do Inter inaugurava ali os gramados do Beira-Rio. Nesse momento era a parte inaugural do estádio. O Beira-Rio estava pronto para ser cenário, para ser palco de muitas glórias para o Internacional. Cerca de 100 mil colorados deixavam o Beira-Rio pintado de vermelho, aquela coisa mais linda, estrondosa, chamando a atenção dos derredores daquele estádio. A partida inaugural foi nada mais, nada menos contra o Benfica de Portugal. E o Inter consegue vencer por 2-1 com um gol do lendário Cláudio Miro. Marcou o primeiro. E Gilson Porto marcou o segundo gol na vitória de 2-1 contra o Benfica de Portugal. Meus amigos, primeiro jogo na Beira-Rio, primeira vitória, um palco realmente de glória. A torcida ali enlouqueceu com os gols desses jogadores que estão marcados nos anais da história do Internacional de Porto Alegre. Com a inauguração do estádio, o Internacional recupera a sua hegemonia e quem começa ali nesse primeiro momento a conduzir ali o Internacional, o técnico, o Dalton Menezes, né, que começa ali a iniciar esse período de glória do Internacional, esse período aí de um ciclo de 8 anos que o Internacional dominou o território gaúcho, mandou ali no Sul como time forte, time presença, time que não temia, mas sim era temido. Esse time, ele marca a história mais uma vez com o extraordinário gauchão de 1976. O Inter chegou ao octacampeonato. Um período muito glorioso, muito fantástico do Internacional. De 1969 a 2002, o Beira-Rio foi palco de vitórias e títulos épicos. Foram 22 títulos conquistados, 18 campeonatos gaúchos, 3 campeonatos brasileiros, 1975, 1976 e 1979, e uma Copa do Brasil em 1992. Falando-se agora sobre os campeonatos brasileiros, há algum tempo já o Internacional estava ali beliscando, né? Estava chegando ali com os primeiros, mas ainda não tinha conquistado. Estava ali na iminência de conquistar o seu primeiro título nacional. Já tinha sido vice-campeão em 1967, 1968 e foi terceiro lugar
em 1972, 1973 e 1974. Mas em 1975 o tão esperado título veio. Com o gol do capitão Elias Figueroa, ali, um lance de falta do lado direito do campo. Cruzou a bola e tinha um flash do sol dentro da pequena área ali. Talvez era um sinal, não sei. Mas o Figueroa cabeceia a bola para dentro do gol. E ali o time Internacional de Porto Alegre conquista o seu primeiro título nacional. Isso mesmo, meus amigos. O tão esperado título chegou. E sobre o Cruzeiro de Belo Horizonte, olha qual era o time que conquistou esse feito. Manga, Valdir, Figueroa, Chico Fraga, Caçapava, Falcão, Carpegiani, Valdomiro, Flávio, Lula e o novo técnico Rubens Minelli conquistaram o título fora de casa. Isso, os adversários falavam que o Internacional não iria conseguir vencer fora de casa um título de grande expressão. E ele prova totalmente ao contrário do que falaram, do que queriam que acontecesse. Ele consegue o seu primeiro título nacional, o Campeonato Brasileiro de 1975. Em 1976 não foi diferente, meus amigos. Houve poucas mudanças. Chegou o Dario e o Marinho Pérez. E foi uma campanha quase que perfeita. Foram 53 gols em 23 jogos. E apenas 13 gols sofridos. E numa semifinal eletrizante entre Inter e Atlético Mineiro, o Internacional de Porto Alegre vence de virada e chega até a grande final contra o Corinthians, no dia 12 de dezembro de 1976, no Beira-Rio lotado. No ano anterior venceu o Campeonato Brasileiro da época, fora de casa. Agora a glória era dentro de casa. E o Internacional venceu por 2-0 com um gol de Dario e Valdomiro. E esse time era composto por Manga, Cláudio Duarte, Figueroa, Marinho, Vacária, Caçapava, Batista, Falcão, Valdomiro, Dario e Lula. E mais uma vez da eminência o técnico Rubens Minelli. O Bi estava ficando em casa, meus amigos. Mais um título de expressão para o Internacional de Porto Alegre. O bicampeonato no segundo ano, em 1976. Isso mesmo. Que time, meus amigos. Que campanha. Que força que aquele time tinha. E em 1979, o Inter não foi bem no estadual. Uma campanha abaixo do que se esperava. E terminou o Gaúcho em terceiro lugar. É claro, isso deixou todos tristes, abatidos. No entanto, o Campeonato Brasileiro daquele ano, o Inter marcava mais uma vez a história. Se sagrou tricampeão invicto. 23 jogos, 16 vitórias e 7 empates. E 40 gols marcados. E aquele time tinha nada mais, nada menos do que Benítez, João Carlos, Cláudio Mineiro, Mauro Pastor, Falcão, Batista, Valdomiro, Mário Sérgio, Bira, Chico Espina,
e o técnico Enio Andrade e seu auxiliar Gilberto Tim. O Internacional revelou o jovem Mauro Galvão naquele mesmo ano e ele tinha 17 anos. Ele subiu das categorias de base para o profissional. Na decisão, pela primeira vez, 2 campeões brasileiros, Inter e Vasco, faziam a grande final. E o Internacional venceu o primeiro jogo fora de casa, no Maracanã. Olha só, venceu o Vasco por 2-0 no Maracanã e no Beira-Rio por 2-1. Meus amigos, que time, que história. Falta palavras para falar sobre a grandeza do Internacional de Porto Alegre. Falta palavras para mensurar a grandeza. 1992. O Internacional consegue mais um título, e título inédito. A Copa do Brasil, em uma trajetória espetacular. Goleada no Corinthians, em São Paulo, 2 vitórias em cima do Palmeiras, vencendo o Grêmio nos pênaltis, aquele espetacular 3-0, e a grande final contra o Fluminense. O primeiro jogo o Fluminense venceu, e detalhe, essa foi a única derrota do Internacional nessa edição de Copa do Brasil de 1992. Perdeu por 2-1, mas no dia 13 de dezembro, no Beira-Rio lotado, muita gente frenética, acreditando na vitória, acreditando ali que o Internacional iria vencer. E aos 41 minutos do segundo tempo, o zagueiro Célio Silva, numa cobrança de pênalti, bate um canhão no meio do gol. O goleiro cai para o outro canto e ali e assim, dessa maneira, se consolida o primeiro título da Copa do Brasil para o Internacional. E esse time era composto por Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, o autor do gol, Pinga, Daniel, Elson, Marquinhos, Caico, Maurício, Gerson e Nando. E o técnico Antônio Lopes. Esses jogadores e comissão técnica entraram para a história porque era um título inédito. E em 1982, o Internacional vence a Copa Juan Gamper, na Espanha, derrotando o Barcelona e o Manchester City. História que avançou as fronteiras. E um detalhe também bem interessante, que nos Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles, o time do Internacional veste a amarelinha e conquista a medalha de prata. O time completo ali do Internacional deixa o uniforme branco e vermelho e veste a canarinho para representar a seleção brasileira naquela Copa Olímpica ali de Los Angeles. E consegue um feito imensurável. Mais um detalhe na história do Internacional de Porto Alegre. E o time que fez história trazendo a prata foi Gilmar, Luiz Carlos, Mauro Galvão, Pinga, André Luiz, Ademir, Keif, Milton, Cruz, Paulo Santos, Dunga, Kita e Silvinho. Esses foram os caras da prata em Los Angeles, nos Jogos Olímpicos. Então, que história. Se acabasse por aqui, meus amigos, seria perfeito, né? Já estava de bom tamanho. Mas temos os anos 2000, que vamos se dizer que foi o apogeu ou
a cereja do bolo. Tem mais, meus amigos, tem mais. O Internacional ainda não havia conquistado a América e ainda não tinha conquistado o mundo. Em 2006, isso acontece. 2006, meus amigos, uma trajetória fantástica do Internacional de Porto Alegre. Ele ficou no grupo 6 da Libertadores com o Nacional, União Maracaibo e Pumas. Esse era o grupo do Internacional de Porto Alegre. E ele termina a fase de grupo em primeiro com 14 pontos conquistados. Uma história fantástica do Internacional. E eu vou passando aqui os confrontos, né? de oitavas, de quartas, de finais, semifinais e final. Oitava de finais, o Internacional vence o primeiro jogo por 2-1 e o segundo fica 0-0 contra o Nacional do Uruguai. Ele avança para as quartas de final. E nas quartas de final é o primeiro jogo. O Internacional perde por 2-1 para a LDU de Quito. E o segundo jogo, o Internacional vence por 2-0 e consegue a tão sonhada vaga nas semifinais. E nas semifinais, o primeiro jogo fica 0-0 contra o Libertad e o segundo jogo, o Internacional vence por 2-0 e chega à grande final. E quem estaria nessa final era o São Paulo. E o primeiro jogo, o Internacional vence por 2-1. Os dois gols foram do Rafael Sobis e o gol do São Paulo foi do Ed Carlos. O segundo jogo ficou em 2-2, gols do Fernandão e do Tinga. O Internacional consegue a tão sonhada Taça das Américas, a Copa Libertadores. Consagra-se campeão das Américas em 2006. Se você acha que isso é tudo, ainda tem mais um pouco. No mesmo ano, o Internacional de Porto Alegre vai à final do Mundial de Clubes. O primeiro jogo que o Internacional faz pelo Mundial é contra Al Ahly. E o Internacional vence por 2-1 e se classifica para a grande final. E essa final era contra nada mais, nada menos que o forte, potente Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Um ano em que o Barcelona tinha conquistado a Liga dos Campeões contra o Arsenal, estava muito bem nas competições, aquele jogo difícil. Todos falavam que o Internacional iria perder de goleada, que seria um jogo já com desfecho escrito, que era a derrota do Internacional. Foi um jogo até que muito equilibrado dentro do campo. O Internacional teve boas chances, o Barcelona também, só que naquele dia o Barcelona não estava muito inspirado. Era um jogo muito técnico, muito difícil. Aos 36 minutos do segundo tempo, ou 82 minutos, uma jogada do Yarley, que dá o passe para o Adriano, e ele bate para o gol, indefensável para Victor Valdés. E ficou marcado Adriano Gabiru na história do Internacional. Aquele gol levou
o Internacional ao topo, naquele dia o mundo ficou vermelho. Internacional chegou ao ápice da glória, ao apogeu da glória com aquele título. Conseguiu vencer, conseguiu conquistar o mundo e venceu um time que até então era imbatível. Mais uma conquista para o Internacional de Porto Alegre. Mais uma vitória para o Internacional de Porto Alegre, meus amigos. O Internacional, em 2010, consegue o bicampeonato na Libertadores. Vence a Libertadores, vai para o Mundial e termina em terceiro. E nesse momento a gente entende que não é fácil contar a história, mesmo que resumida, de um clube, porque são muitos detalhes, muitas riquezas de informações. E nós trouxemos hoje a história desse clube, a formação desde aos primeiros atletas, a primeira diretoria, para mostrar a grandeza de um dentre vários clubes que temos no Brasil e no mundo. O Internacional é um dos clubes que tem muitos títulos, mas o legado que o Internacional deixa, justamente nesse período que nós estamos vivendo, é de ser o time do povo, é de não fazer ascensão de jogadores por causa de cor, de credo, de raça. Isso mesmo, meus amigos. Vivemos uma época de intolerância. Muitas das vezes não conseguimos encontrar soluções em outros departamentos, mas o futebol nos traz isso. E nós estamos trazendo aqui exemplo de um clube de tradição, de história, que marca muito quanto à sua história inicial, de aceitar jogadores negros, de aceitar jogadores não germânicos. E é isso que importa no futebol. É termos o espetáculo, mas a porta está aberta para todos. Isso é uma grande lição que o Internacional de Porto Alegre nos traz com a sua história. É claro que tem muito mais informações que eu poderia trazer para vocês, mas é emocionante falar sobre um clube, sobre a história do clube, sobre a grandeza dele. E hoje eu estou falando sobre o Internacional de Porto Alegre. Galera, eu vou passar um pouco aqui sobre o desfecho das questões dos títulos. O Internacional de Porto Alegre tem um Mundial de Títulos de 2006, 2 Libertadores, uma de 2006 e 2010, 3 campeonatos brasileiros, 1975, 76, 79, uma Copa do Brasil, 1992, 2 Recopas Sul-Americanas, 2007 e 2011, uma Sul-Americana, 2008 e 40 estaduais. E os ídolos marcados nos anais da história do Internacional de Porto Alegre são Falcão, o nosso querido Fernandão que já partiu, né? Figueroa, Gamarra, Manga, Oreco, Paulo César Carpegiani, Tafarel, Tesourinha, Valdomiro e entre outros, porque tem vários. Se eu fosse falar aqui para vocês da atualidade, mais antigo, tem vários. Mas é claro, a gente tem que passar o que estão escritos. E era isso, galera, que eu queria trazer para vocês esse vídeo. Meu amigo Éden, missão cumprida, seu vídeo está pronto e agora é só curtir, beleza?
temos mais sugestões de vídeos e eu vou estar trazendo para vocês. O próximo vídeo agora será uma live mostrando aí todo o meu material aqui do canal, falando um pouquinho das gravações dos vídeos, as chuteiras, enfim, vou trazer uma história bacana aqui para você na próxima live que eu farei. É isso aí, galera, valeu, tchau!